Bem-vindos ao novo episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda a ter uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Eu sou a Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E aí, Will, tudo certo? Tudo, e você? Tudo bem. Tudo bem? Tá tudo bem. Tá bom. Vai ficar melhor agora que a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é o que fazer quando a empresa está estagnada. E muito recorrente. Legal não é, né? Quando a empresa tá parada assim, acho que a sensação não é muito boa, mas a gente vai dar dicas aqui de como sair desse cenário. Bora lá? Bora a gente lá. Escolheu esse tema porque a gente vê exatamente, né, que é algo muito recorrente, que muito empresário e empresária que nos acompanha que tem dificuldade de crescer a sua empresa, sente que a empresa tá vendendo bem, tem uma boa presença no mercado, tem clientes, né? Mas, ao mesmo tempo, não cresceu tanto que queria, quanto que gostaria. E cada mês, cada ano que passa, o crescimento tá sendo tímido, não tem tanta novidade, não tem mais novos projetos. Então, o empresário sente que parou, assim, no tempo. É uma sensação de estagnação mesmo, né? Exato. Uma sensação de que não tá acontecendo muita coisa, de que a empresa não tá evoluindo, né? Eu acho que é uma sensação que acontece na vida empreendedora de muita gente várias vezes, na verdade. Sim, acho que tem a ver com o desenvolvimento, né, profissional, o desenvolvimento da empresa. Então, sente que deu aquela parada. Então, se você tá aqui nos acompanhando semana a semana, mês a mês, e passa por isso também, vamos lá, que a gente tem uma ideia hoje de falar sobre dicas, né, práticas para te mostrar como identificar quais são os motivos, né, desse não crescimento. O que tá acontecendo com a sua empresa que você pode falar, acho que deu uma parada, e quais são as ações que você pode colocar em prática para conseguir mudar essa situação. Plano de guerra. É o plano de guerra? É plano de guerra. Bora lá, então, viu? Bom, antes da gente começar com essas dicas mais práticas, eu queria saber, num contexto geral, existe um ciclo de vida que faz com que todas as empresas passem por esse momento de estagnação, independente do segmento que ela tá? Existem algumas teorias que dizem que há um ciclo de vida, né? E, em geral, a gente percebe isso na prática também. A grande questão, até vou... Por exemplo, tem um autor aqui chamado Ishaq Adizes, que o livro dele chama Ciclo de Vida das Organizações. Ele fala exatamente isso, né? Também tem um livro que eu sempre falo dele, e eu reforço, quem ainda não leu, leia, que é O Mito do Empreendedor, que também conta a evolução, desenvolvimento, os estágios de uma empresa, e acaba se combinando. Na verdade, o ciclo ele é sempre mais ou menos nessa linha. A empresa nasce, aí ela tem um período inicial ali que é chamado de infância, onde, em geral, o centro de tudo é o dono do negócio, é ele que faz boa parte das tarefas. Depois a empresa ela evolui para um estágio de adolescência. A empresa já vai começando a ter alguns problemas de controle, outros problemas, na verdade, que não apareciam no seu momento de infância. São outros tipos de desafios. Tem um período de mais de maturidade, de crescimento ali, onde a empresa, na verdade, ela vai começando já a ter um pouco mais de maturidade, vai entendendo melhor seu mercado, vai se posicionando, já tendo desafios diferentes do que tinham. E aí, obviamente, nesse momento, o dono ele não é a figura central. O dono ele é parte de um processo e tem depois um momento mais de estabilização, até eventualmente começar a ter um declínio. A única questão, né, que isso em geral a gente observa, as grandes empresas passam por isso, a gente pegar a sua história, exceto que elas são criadas pelo governo para um fim específico, que já nascem grandes, com grande volume de capital, em geral as empresas elas começam pequenas, mesmo as grandes empresas hoje. E aí a gente consegue observar essa linha, né, mais ou menos assim, um momento inicial mais caótico, mais o dono, depois um crescimento mais acelerado até um momento de estabilização. A questão é que isso pode acontecer com todas as empresas. Né? É um ciclo de vida meio que já previsto nas teorias. A grande questão é que muitas empresas que está ouvindo a gente, muitos empresários, não estão nesse momento de maturidade e estabilização ainda. Certo. Só que a empresa está estagnada no momento errado. Então, muito antes. Talvez esteja estagnado na infância, na adolescência. Só para criar assim, um visual aqui na cabeça do empresário, empresária que está nos assistindo, né? Essas fases que toda empresa tem, então elas formam um gráfico de sino, né? Tem um momento, né? Cresce tímido, depois cresce rápido, estabilizou, depois começa a cair um pouquinho. Exatamente. Se você fosse colocar isso
num gráfico, né? Exatamente, seria um gráfico que a gente chama de uma distribuição normal, né? Um gráfico de sino, que é onde a empresa tem um começo mais tímido, depois ela acelera, depois ela estabiliza e começa a cair. De uma forma geral, seria isso, né? Legal, entendi. E aí, pensa nessa empresa, pequena, média empresa que está ouvindo a gente, o empresário, que ele está estagnado e não chegou nesse estágio ainda de consolidação, de maturidade. Ele não chegou ao estágio adulto da empresa dele ainda. Então é como aquele adolescente, aquela criança que parou de crescer. Isso é um problema, porque a infância é um momento de desenvolvimento, a adolescência é um momento de desenvolvimento, de crescimento. Claro. Né? No ser humano e na empresa também. Então se ela parou antes... Alguma coisa está acontecendo. Tem algum problema ali. Prestar um pouco mais de atenção. Exatamente. Legal. E aí a gente tem que pensar qual é o hormônio que a gente vai dar para nossa empresa poder crescer. Então, assim, dentro dessas fases que todas as empresas passam, existem, né, as fases mais aceleradas e realmente tem uma fase de desaceleração. É normal. É comum. Isso. A gente só não pode, então, confundir estagnação com estabilização. Perfeito. Então, as grandes empresas, quando elas chegam no momento de maturidade e consolidação, elas ficam mais estáveis, mas elas não ficam estagnadas. Estabilização significa você manter um ritmo mais contínuo de crescimento, não aquela coisa tão acelerada, uma coisa mais já previsível. A estagnação é você não crescer. Tá é você não desenvolver, tempo, não evoluir. A grande empresa, ela continua evoluindo, ela continua se desenvolvendo, só que num estágio mais estável, não é uma coisa tão louca, tão caótica. Já a pequena empresa, já a estagnação é você estar parado, você não continuar crescendo, você não conseguir, às vezes, nem acompanhar o crescimento do teu mercado. E isso é um problema, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Isso que a gente está falando aqui nesse contexto mais geral tem muita relação com a própria proposta do podcast, que é o podcast Empresa Exponencial. Então é um crescimento contínuo e acelerado, sempre para cima, sempre para frente. Exatamente, né? Tem essa dinâmica que a gente comentou aqui, tem até alguns filmes, né, que retratam empresas conhecidas e que a gente consegue observar exatamente esse desempenho, essa evolução nessas fases que a gente comentou, né? Então, um filme que é muito bacana, já bem conhecido, que é a história do McDonald's, né? Principalmente no seu início ali, que é o Fome de Poder. Ele mostra, né, que primeiro eram os sócios desenhando tudo, os donos, né, originais ali do McDonald's, desenhando os processos, desenhando o layout, desenhando a ficha técnica do produto. E aí, depois, com a empresa evoluindo, as coisas vão aumentando. Inclusive, quando eles franquiam, né, eles têm grandes dificuldades de controlar que os outros franqueados estejam executando o processo deles. Então, já vai evoluindo. Você começa a perceber exatamente essa evolução. Tem o outro filme também que reflete bastante essa evolução da empresa, que é a história da Disney, né, que chama Walt antes do Mickey, e conta exatamente essa trajetória do fundador da Disney, Walt Disney, antes dessa empresa se tornar o que se tornou. Então, um momento bem crítico, na verdade, um momento de vida dele, em qual ele, inclusive, foi morar na rua, onde ele teve contato com o rato, né? Ele identificou aquele rato, virou ali um parceiro dele naquele momento e ele trouxe essa experiência para personagem. Se tornou o próprio, né, exatamente, se tornou o próprio Mickey, né? Certo. Então, o começo das empresas costumam ser assim. Tem um outro filme que eu vou até passar pro pessoal que eu acho bem bacana quem não assistiu, se chama Joy. E conta a história de uma empreendedora também. Ela é genial e ela sempre foi muito inventiva, mas ela, quando começou a carreira dela como empreendedora, teve muita dificuldade, porque os recursos eram escassos, ela não tinha dinheiro para colocar na prática tudo aquilo que ela pensava, né? Então, e ela é idealizadora do MOP, né? Aquela... legal. De limpeza. Aquela esfregão, né? Vamos dizer assim, de limpeza, facilita muito. Hoje, acho que toda casa aí provavelmente tem um, né? Ou sabe pelo menos do que se trata, e ela é idealizadora disso, ela tem a patente disso, e mostra também toda essa trajetória. Então são desenhos, né, são símbolos que a gente reflete, que cada um acho que vive, né, na sua empresa. Então esse momento inicial, bem difícil em termos financeiros, em termos de tempo também, que você tem que fazer muitas coisas, conhecimento, mas aí a empresa vai evoluindo até que você se torna um filme. E existem alguns fatores, assim, que podem afetar o crescimento de uma empresa, que a gente consegue identificar? Existem alguns fatores, não. Quais são os fatores, né? No caso, porque óbvio que existem fatores. E, Will, o que pode afetar esse crescimento de uma empresa? Existem alguns fatores que você pode elencar? Sim, tem vários fatores, na verdade, que provocam a estagnação de uma empresa, né? Tanto que provocam o crescimento, quanto podem provocar a estagnação. A gente pode considerar que fatores internos, por exemplo, né? A falta de investimentos em marketing. Quando a gente fala de investimentos, recapitulando um pouquinho os conceitos aqui, que é importante.
Investimento é aquilo que a gente gasta dinheiro hoje para ter retorno no futuro. Tá? E sempre que uma empresa precisa crescer, ela precisa investir. Isso é regra. Investimento é igual crescimento. Então, a empresa que ela não está investindo, ela vai ter dificuldade em crescer. Então, se ela não disponibiliza uma parte da sua receita para reinvestir na empresa, ou do seu próprio lucro para reinvestir, ela vai ter muita dificuldade no futuro, por mais que a empresa esteja bem hoje. Então, provavelmente, uma das principais causas de estagnação, olhando internamente, é a falta de investimentos no negócio, especialmente em marketing. Se a gente pensar na empresa, vamos lembrar aqui que a empresa, para gerar resultado, ela precisa ter 5 máquinas acontecendo de forma correta, 5 máquinas azeitadas, né? Então, pensa num processo, uma linha de produção e tem 5 máquinas. Quais são essas máquinas? Marketing, vendas, operação, financeiro e RH. Essas são as 5 principais máquinas da empresa para geração de resultado. Então, ele precisa ter essas 5 máquinas azeitadas. Precisa estar funcionando bem essas máquinas para a empresa poder ter resultado. Quando você fala que você hoje, por exemplo, está fazendo... Normalmente, né, quando a gente está falando de adquisição de clientes... Tudo começa no marketing. Então, marketing, ele traz leads ou potenciais interessados no seu produto, no serviço, para você fazer a venda, né? Que a gente está falando da operação da máquina do comercial, para a venda acontecer, você entregar, aí a gente entra na operação, você poder cobrar e receber, entrando no financeiro e prestar o serviço com as pessoas certas, entrando na parte do RH. Legal. E aí, quando você, por exemplo, não está fazendo investimento lá no começo dessa linha de produção, que é o marketing, você vai ter problemas em continuar com os demais, né? Então, você não está colocando insumo, você não está colocando combustível ali no começo, você não vai ter o produto final, que é crescimento. Então, Então, em geral, a gente observa empresas que crescem pouco ou estão estagnadas, elas investem muito pouco em marketing, tá? Um outro problema também que pode acontecer é a falta de escala para crescimento. O que isso significa? O que isso significa na prática? Quando uma empresa ela vende, ela precisa entregar. Então, a empresa ela tem a sua capacidade de produção máxima ali. Se, de repente, ela não consegue atender muitos clientes ao mesmo tempo, ela tem dificuldade em atender novos clientes, ela tem uma dificuldade de escalar o seu serviço ou o seu produto, ou seja, ela tem dificuldade em crescer, porque toda vez que ela for precisar crescer, ela vai ter que fazer um investimento em pessoas, em estrutura, aumenta os custos do negócio. Isso é falta de escala. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, uma empresa de telecomunicação. Ela faz um investimento inicial super alto em infraestrutura, ela bota torre, bota fio, não sei o que, monta a marca, tudo isso. Ela faz aquele investimento inicial. Depois feito isso, para cada linha que ela precisa liberar, ela tem um custo muito baixo, porque a infraestrutura já está pronta. Então, ela tem escala. Por isso que uma operadora de telefonia, né, ou de internet, ela consegue atender tantas empresas assim, porque ela tem escala. Sabe um outro produto que tem muita escala? Qual? Um filme. O pessoal fala bastante daquele software as a service também, que é um produto escalável, muito fácil, assim. Vamos dizer. Normalmente, produtos informacionais, eles são escaláveis. Então, trabalham com tecnologia da informação, telecomunicação, eles são escaláveis. Então, por exemplo, um filme, você tem aquele custo todo de produção, de criação, produção, edição e distribuição. Beleza. Sim. Você colocou no cinema, é muito mais fácil você poder encher uma sala. Você não vai ter praticamente custo nenhum adicional para encher uma sala ou para atender uma pessoa. Tá certo. Se atender uma pessoa, atender a sala inteira, praticamente o mesmo custo. Então você também tem escala. Livros também funcionam muito assim, apesar de ter um custo ali de produção, né? Quando é livro físico, livro digital já não tem muito isso. Então isso é falta de escala. Então, eventualmente, empresas deixam de crescer porque elas não vão comportar novos clientes. Se elas precisarem trazer novos clientes, elas vão precisar fazer um novo investimento em estrutura, etc. Isso diminui a sua possibilidade de crescimento. Então, o cenário dessa empresa que deve estar estagnada por conta de estabilidade, ela está sempre atuando, sempre trabalhando no seu limite, assim. Se não consigo assumir um novo cliente agora, não pode consigo ser um dos motivos. Trazer novidade agora porque não tem pessoas para executar. Sabe um problema que, por exemplo, eu passei já na minha trajetória, que é quando eu prestava consultorias. A consultoria é um serviço de pouquíssima escala. Sim. Eu não tenho escala na consultoria. Bem específico, bem personalizado. Exatamente. Por mais que a gente tivesse um processo desenhado, quando eu e meu sócio, a gente fechava uma consultoria,
a gente tinha que ir lá na empresa do cliente, tinha que entender, fazer as entrevistas, coletar os dados, levantar o seu histórico financeiro, um processo bem longo, fazer um diagnóstico. Né? A gente vendia o serviço, atendia aquele cliente, só quando finalizava é que a gente conseguia vender outro. Sim. Então nós tínhamos um problema de escala. Não é um problema da nossa operação em si, é um problema do serviço que a gente vendia, que a gente ofertava. É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Tanto é que a gente percebeu isso e a gente fez a migração para um outro modelo de negócio, que é onde a gente consegue hoje ter um pouco mais de escala, que é o BPO financeiro, mas também não é tanta escala assim. Tem outros, e nós estamos hoje evoluindo para outros serviços que geram mais escala para o nosso negócio. E assim a empresa consegue continuar crescendo. Então, legal. Como é que você melhora, independente do seu modelo de negócio, a sua escala? Tendo processos e gestão. Essa é a fórmula. Independente do modelo, se a nossa consultoria não tivesse processos e gestão, a gente teria menos escala do que a gente tinha. Sim. Entendeu? Então, você fazendo processo de gestão, você consegue delegar para outras pessoas, porque os processos estão lá, estão postos, todo mundo sabe o que precisa fazer. E você também consegue controlar o que está acontecendo sem precisar estar fisicamente acompanhando, porque você faz gestão dos números, dos indicadores. Perfeito. É um momento que a empresa parou de olhar só para o seu produto, começa a olhar para as suas pessoas também, junto com o produto, para poder elevar o potencial. Você vai ter que olhar pessoas, você vai ter que olhar oportunidades também. Então, eu acho que um dos fatores internos que impactam muito, e aí acho que alguns empresários vão se doer aqui um pouquinho, que é a falta de visão das oportunidades. Então, tem muito empresário que não deveria ter uma empresa. Como assim, Will? Um empresário que ele deveria ser funcionário de uma outra empresa ao invés de ter a sua própria empresa. Por quê? Você ter uma empresa e você não cair nesse vale da estagnação, esse platô, vamos dizer assim, você precisa estar sempre olhando as oportunidades do seu mercado. Você precisa ter visão de oportunidades, de ações, projetos que você pode colocar em prática para conseguir ter resultados melhores no futuro. E muitos empresários, eles estão apenas fazendo operacional do negócio. Estão apenas vendendo, atendendo, produzindo, entregando. Eles não estão olhando a parte estratégica da empresa. E essa falta de visão faz com que a empresa ela perca exatamente a oportunidade de crescimento. Isso tem a ver com o perfil do empreendedor, que você tanto fala lá do livro do Michael Gerber, né? Exatamente, do mito do empreendedor. Ele fala muito sobre os 3 perfis, né? O técnico, o administrativo e o empreendedor de fato. E muitos empresários têm o perfil apenas técnico. Ele não consegue ter nem a gestão para fazer controle dos indicadores, nem o empreendedorismo na veia, que é você se arriscar, você se jogar em uma oportunidade, você estar atento a tudo que está acontecendo, remodelar teu produto, teu serviço, fazer alguma coisa diferente para avançar no teu mercado. Uma visão estratégica, uma atuação estratégica também. Exatamente, né? E isso a gente diz são coisas controláveis e sob responsabilidade da empresa. Eu não estou falando nada de coisas que estão alheios ao controle, ao poder de fogo do próprio empresário. Então é um fator interno que tem controle. Exatamente. Né, interno também. Então, assim, faz primeiro essa reflexão, né? Faria essa reflexão, porque isso é o que a gente chama de locus de controle interno. São coisas que estão no meu campo de ação. Certo. Tudo isso que eu falei é campo de ação do empresário, campo de ação da equipe. Então, isso é o primeiro tópico, tá? Então, se a sua empresa está estagnada por algum desses motivos, é uma falha interna. E a boa notícia é que agora você sabendo disso, você pode agir para melhorar. Legal. E nós temos fatores externos, obviamente, né? Que afetam o crescimento da empresa. Temos, por exemplo, uma pandemia, né? Pode afetar e com certeza afetou muitas empresas e tem muito como gerenciar isso, né? Você pode ali ter uma forma de gestão para minimizar os problemas, uma gestão de crise, etc. Sim. Né? Mas não tem muito jeito. Você tá alheio aí, não tem Aconteceu, tem que agir, né? Mas não foi algo que você escolheu, não foi algo que ninguém te colocou nessa situação, né? Isso, exatamente. Você tem fatores macroeconômicos também que podem impactar. Por exemplo, a inflação, o PIB, taxa de juros, né? Porque se você precisa de dinheiro para tua empresa, a taxa de juros é essencial. Inclusive, já fizemos um podcast explicando essa relação entre taxa de juros e empresa. Impostos, né? São coisas que você tá no jogo, você tá colocado ali para todo mundo, você vai ter que saber jogar dentro
daquelas regras, né? Não exatamente você controla. É uma crise política também, até um fator de guerra, por exemplo, são coisas incontroláveis. Sim. Na verdade, são coisas, não diria que são incontroláveis, tá? Cuidado com esse termo também, porque senão a gente... eu não tenho controle mesmo, eu não vou nem acompanhar. Exato. Eu não vou nem ouvir o podcast falando sobre juros, porque eu não tenho como controlar. Não é bem assim. Na verdade, sim, você não tem poder de fogo para agir e mudar aquele cenário. É que não tá no teu campo de ação. Quem atua com juros é o governo, é o Banco Central, que tem poder de atuação para agir sobre isso, né? O empresário, ele vai sentir. Exatamente, ele vai sentir e ele pode gerenciar a empresa dele para sofrer menos num período ruim e para acelerar no momento bom. Então, você deve controlar, você deve saber qual é a taxa de juros, qual é o custo do capital para o seu negócio, você deve saber entender qual é a previsão de crescimento para a economia, você deve entender a inflação, tudo isso impacta o negócio. Então, você deve acompanhar, gerenciar. Óbvio que você não vai poder agir de fato, mas se você gerencia isso, você tem... muito mais possibilidade de dar certo do que empresas que não gerenciam. A sua taxa de sucesso deve aumentar. Quem não tá de olho nisso, não tá aproveitando, às vezes, oportunidades que surgem também. No nosso episódio do podcast, a gente fala de como aproveitar a taxa de juros, como aproveitar essa situação da inflação para se beneficiar, né? Exatamente. Pegar algo ruim e tornar algo bom para sua empresa. Sim, dá para você gerenciar, dá para você inverter a lógica, né, de algo, algo ruim, que eventualmente é uma taxa de juros alta, é ruim para o mercado de uma forma geral, mas se você tem capital, você pode aproveitar isso para rentabilizar o teu dinheiro. Perfeito. Tem situações ali que você pode trabalhar para melhorar e deve sim ser gerenciado, tá? Então esses eu diria que são os principais impactos ou causas que podem gerar estagnação. Então são dois fatores internos e fatores externos, para resumir. E bom, você falou aqui bastante assim, da postura do empresário, né? Pelo que parece, tem bastante a ver com essa mentalidade do empresário também. A empresa está crescendo ou não está crescendo, porque ele que tem o poder de ação, ele que tem o poder de decisão no seu próprio negócio. Existe alguma forma de induzir a empresa para esse caminho do crescimento contínuo, mesmo sabendo que existem todos esses fatores que fogem ao controle, por exemplo? Tem sim, claro. A gente comentou que existe o locus de controle interno. Então são as ações que estão sob responsabilidade da empresa. Só que existe vamos dizer assim, um fator aqui que para você conseguir induzir sua empresa ao crescimento, precisa existir, que é a mentalidade do empreendedor, empresário, voltado para a estratégia do negócio. A estratégia, você consegue avaliar tudo isso que a gente comentou aqui. Tudo isso está no campo da estratégia. Você consegue ter visão, você consegue ter uma percepção de causa-consequência dessas coisas, e aí você consegue ter bom plano de ação. E a estratégia, ela leva a um plano de ação eficaz para o seu negócio poder ter melhores resultados, ter resultados alinhados ao teu objetivo. Isso é estratégia. Tá legal. Então, um agente que é imprescindível na indução do crescimento da empresa é o empresário estratégico. É o empresário focado em olhar as oportunidades, olhar as ameaças do seu mercado, entender quais são suas vantagens competitivas, o que ele precisa melhorar na empresa. Isso é estratégia. E aí você vai casar as suas ações e projetos do seu negócio alinhado ao teu objetivo. Então, eu até falo, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, traça o teu objetivo estratégico, ambicioso de fato, uma coisa que é bacana, se você atingir, vai ser a maior maravilha do mundo para você, para sua equipe, para as pessoas que estão em volta do negócio. Traça esse objetivo e pensa nas ações que você precisa implementar para aquele objetivo acontecer. Só assim você vai conseguir crescer, só assim você vai conseguir induzir sua empresa de fato para o sucesso. E aí, atingir o objetivo não se torna uma questão de se eu vou atingir, mas de quando eu vou atingir, porque as ações estão postas, você está pensando naquele caminho, naquela rota que vai ser traçada para atingir o objetivo. Então, o empresário estratégico, ele é imprescindível para isso. Eu sempre faço aí. E, aliás, estratégia, quando a gente pensa em estratégia, as pessoas normalmente pensam, quando a gente faz uma simbologia, com um jogo de xadrez. Sim, é o jogo mais estratégico que vem na cabeça. Assim. É o mais estratégico, é o que mais a gente pensa assim e alinha, né, com a visão de estratégia. E por que o xadrez ele está relacionado com a estratégia? Por que ele é um símbolo tão forte para a estratégia da empresa? Porque o xadrez ele tem 3 coisas que respeitam a lógica estratégica, que pode funcionar para uma empresa, pode funcionar para uma pessoa física, para um objetivo que ela tenha, pode funcionar no jogo, que é um objetivo claro,
Uhum. No xadrez você sabe exatamente qual é o objetivo, que é capturar o rei, ou dar checkmate no rei de forma que ele não possa fugir mais. Esse é um objetivo claro. Todo mundo sabe que o objetivo do xadrez é esse. Segundo, você tem regras claras. Que pode, quem que pode mover a peça, em qual momento, pra onde que ela anda, pra onde que ela não anda. E você tem o quê? Visão do jogo. O tabuleiro tá ali na Você tua tem visão frente, do você tabuleiro. enxerga o que o outro tá fazendo e o que você pode dentro das possibilidades. Legal. Exato. E com base nisso, você toma suas ações Perfeito. de forma a atingir o teu objetivo da forma mais eficiente possível. Ótimo, muito legal essa analogia, Will. Então, a gente pode falar que o empresário estratégico é aquele que foca, Tem um dá o teu objetivo. foco no que ele pode controlar e prioriza o que é mais importante para o seu negócio atingir o objetivo. Exatamente. Né? Ele sabe que existem fatores externos que vão afetar o negócio dele, mas ele foca no interno, que é ali que leva o crescimento da empresa. E é ali que ele pode ter uma ação mais efetiva para o negócio, né? Dar o próximo passo, para o próximo nível. Exatamente, né? E é assim, ele óbvio não controla o que o oponente dele faz, ele não controla o concorrente dele, não controla as ações do concorrente. Mas se ele tá analisando o ambiente, tanto interno quanto externo, as posições, as peças dele, as peças do concorrente, o tabuleiro de uma forma geral, e ele tem conhecimento das regras do jogo, ele sabe, a chance dele ganhar o jogo é muito maior do que aquele que não olha onde o oponente está, que não sabe nem se ele vai mexer o peão, o cavalo, o bispo, a torre. Sim. Não, é óbvio que assim, não é o empresário que fica só olhando pra fora da empresa, né? Tá sempre, ai, nossa, eu tô olhando a concorrência, eu tô aqui vendo o mercado. É importante saber transpor isso pra dentro de casa, né? Assim, ó, o que tá acontecendo lá fora, da porta pra fora, que eu posso trazer da porta pra dentro e ter uma ação aqui que vai reduzir uma ameaça ou que vai aumentar o aproveitamento de uma oportunidade que tá surgindo, né? E os empresários, eles têm uma noção das oportunidades que estão rolando no mercado. E muitas vezes eles deixam de capturar porque eles não sistematizaram uma forma de fazer isso. Legal. Eles não pararam o momento da jornada deles para fazer isso. E aí as oportunidades vão passando, e ele simplesmente vai indo até estagnar. A empresa parou, aí começa aquela sensação de, putz, tô parado, não tem... Ou então às vezes tá até andando pra trás, né? Sim, tem muitas empresas que pedem receita, pedem faturamento, vão diminuindo até quebrar e não fazer mais sentido pro dono do negócio ter aquilo. Tá, então pra gente evitar chegar nesse momento, Will, a gente tem aqui essa parte mais prática do nosso podcast. Você podia falar um pouquinho mais de quais são esses principais sinais que mostram que a empresa tá parada, assim, pra deixar claro de vez, assim, pra tirar essa sensação de, parece que eu tô parado, mas não sei exatamente por quê. Então, a gente elencou aqui 4 coisas que o empresário consegue olhar e ver que são sinais de que a empresa tá estagnando. Quais são eles? Eu diria que vamos separar entre os tangíveis, mais tangíveis, os mais fáceis de serem identificados e os mais intangíveis. Então, o primeiro sinal, que acho que é o primeiro que realmente dói na cabeça do empresário, é o faturamento cair. Então, se o faturamento ou cair ou não crescer, né? Porque, em tese, o mercado, tirando esses mercados decadentes, os mercados tendem ao crescimento. Então, se você não está crescendo, o mercado está crescendo, você está perdendo participação. Então, se o faturamento não cresceu ou caiu, é um sinal forte de que a sua empresa pode estar estagnada. E como é que você vai analisar? Não é olhando o último mês, porque empresas têm períodos de sazonalidade, tem períodos que ela vai faturar mais, faturar menos. Então é sempre você comparando um período em relação ao período anterior. Então, o mesmo período, né? Não exatamente. Então, por exemplo, eu vou pegar meus últimos 3 meses ou 6 meses, dependendo do negócio, faz mais sentido pegar 6. 3 meses. Se for um varejo, é legal pegar os últimos 6, né? Por conta dessas sazonalidades aí. Pega os últimos 3, 6 meses e compara com o mesmo período do ano anterior. Tá legal. Compara, simplesmente compara. Verifica se você cresceu ou não cresceu. É um sinal, se você não cresceu, que a tua empresa pode estar estagnada. Tá? Outro indicador que reflete muito bem isso é a redução da margem de lucro. Olha que interessante. Por que isso acontece? A margem de lucro acontece numa empresa estagnada. Porque existe um negócio chamado inflação. E, em geral,
os custos e despesas da empresa tendem a aumentar ao longo do tempo por conta, mesmo que ela não aumente pessoas, não aumente estrutura, os custos vão aumentar por esse negócio chamado inflação. Então o aluguel aumenta, os salários aumentam, os vales aumentam, tudo aumenta, né? Em geral, por conta da inflação. Se a empresa não está crescendo em receita, a diferença dos custos para a receita vai diminuindo cada vez mais, vai apertando, apertando, apertando. E essa diferença a gente chama de lucro. Né? Então, quando essa margem... então ano passado minha margem era de 25%. Esse ano foi de 18%. Atenção. Tudo bem que aí você vai analisar com calma, né? Você vai olhar no teu exame ali que você fez, qual é o ponto. Eventualmente você pode ter realmente crescido, você pode ter investido mais, você pode ter feito isso. Mas, em geral, um sinal que você vai casar com esse do faturamento é a margem de lucro também. Então, na verdade, o que acontece são os custos aumentando e a receita não crescendo na mesma proporção ou mais que isso, que é o desejável para ter um lucro bacana para o empresário. Exatamente isso. Tá certo. Então, esses foram os 2 fatores tangíveis, né? O faturamento e margem de lucro. E tem aqueles mais intangíveis que vai mais da percepção do empresário, que ele vê, por exemplo, ele olha os concorrentes dele e ele vê que os concorrentes dele estão evoluindo, estão crescendo. E ele olha para dentro de casa e fala, pô, eu não estou crescendo, o que está acontecendo? Então, quando você tem essa percepção de que seus concorrentes estão crescendo e você não, há uma possibilidade de você estar num cenário de estagnação e não pelo mercado, mas pelo seu próprio negócio. Tá? Não é um fator externo nesse caso. Porque, beleza, claro, o fator externo, como a gente falou, né? Ele vai existir, tá lá. Vai existir sobre todo mundo. Então, se você eventualmente vê seus concorrentes crescendo e você não, muita gente culpa, né? Eu tô sem demanda, tô sem... diminuiu minha demanda. Pô, mas seu concorrente tá crescendo, cara. Será que é culpa do cliente? Ou é culpa sua? Você não tá conseguindo atrair o cliente de uma forma ideal. E aí eu separo como ação sempre selecionar 3 concorrentes e observar. Acompanha de perto esses concorrentes. Seleciona 3 porque não dá para fazer isso o dia inteiro. E também não dá para ficar com essa visão ai, nossa, o concorrente tá crescendo e eu não, e ficar só nessa, reclamando, né? Tem que ver o que tá acontecendo e trazer para dentro de casa, fazer aquela reflexão interna para poder agir. Se você olhar 3 concorrentes e verificar e acompanhá-los ao longo do tempo, pelo menos uma vez por semestre, faz uma avaliação, ou no próprio planejamento estratégico anual, você fazer isso, você já vai ter alguns insights bem bacanas, né? Legal. E um outro sinal de que a empresa está estagnada é a falta de oportunidades para crescimento da equipe. E isso é um problema, porque pessoas boas querem crescer. Se você não está crescendo, provavelmente você vai estar tendo dificuldade de trazer mais pessoas e dar oportunidade de promoção, desenvolvimento de quem está por dentro do seu negócio. E boas pessoas querem crescer. E se você não dá oportunidade de crescimento, essas pessoas saem para outras empresas. Então, um sinal de que a sua empresa está estagnada é a falta de oportunidades para crescimento dos colaboradores, mas também uma consequência disso é que o nível da sua equipe pode diminuir, porque as boas pessoas vão sair para crescer em outras empresas. E a equipe fica mais desengajada, né? Com o fica desmotivada. Não traz novidade para a empresa, né? É claro que a gente está falando de uma equipe, e no geral a equipe ela tem perfis diversos, né? Ela tem pessoas muito motivadas, que têm um espírito de excelência intrínseco, né? Aquela pessoa que ela quer o melhor porque ela não tem outro jeito de pensar. Ela quer o melhor porque a única coisa da forma que ela vai fazer é fazer sempre o melhor. Ela quer crescer, ela vai querer se engajar nas propostas, nas ações, projetos, quer melhorar. E tem uma parte da equipe que não tem esse perfil. E é normal, isso vai acontecer. O grande problema é que você precisa ter pessoas que querem crescer, porque são essas pessoas que vão te ajudar na rota do crescimento. Se essas pessoas saem, só ficam as pessoas que... Então, para elas, do jeito que tá hoje, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí você também vai ficando tudo bem, vai acomodando, né? A cultura da empresa, ela começa a ser afetada, né? Tá, e aí isso reflete para todas as outras áreas. Tá legal. Então, aqui são 4 sinais importantes, né? Para olhar, ficar de olho, para saber. Isso realmente vai te mostrar, tá estagnando a empresa, alerta vermelho, né? Para agir rápido, agir o quanto antes. Então, o primeiro é faturamento. Segundo, a gente falou sobre redução da margem de lucro. Terceiro, foi a questão de a concorrência tá crescendo e você não. E o quarto, então, a falta de oportunidade de crescimento da equipe, né? O engajamento da equipe baixa bastante também. E aí, tem algumas ações que a gente consegue fazer.
implementar no negócio, que a ideia desse podcast é trazer dicas práticas para o empresário colocar a mão na massa e mudar a perspectiva e mudar o cenário da tua empresa. O famoso plano de guerra, que eu já adiantei, mas tem plano de guerra. Legal, e a gente vai entrar já nessa parte, mas antes disso eu queria aproveitar aqui a oportunidade de falar para você que está nos acompanhando, compartilhar esse podcast. Já pega o link ali no YouTube, pega o link no Spotify, copia ele e cola no teu grupo de networking. Cola lá, compartilha com o pessoal. E acho que é uma coisa legal. Manda para 3 amigos que tem empresa também. Com certeza você deve conhecer outros empresários aí no dia a dia, conversa com eles. Manda para esses amigos, manda para 3 clientes de repente também. Não tem os amigos, mas sua empresa está atendendo um cliente. Fornecedor, cliente. Isso. Manda para eles, acho que eles vão ficar bastante gratos com essas dicas que a gente vai passar aqui, né? Muitos empresários passam por situações muito similares no Brasil inteiro. E nos ajuda também a crescer esse podcast. A gente faz esse conteúdo que é um conteúdo muito consultivo, muito próximo do que eu faço, inclusive com clientes, gratuitamente. Então, nos ajuda também a dar essa força. A gente quer crescer esse podcast, quer fazer dele um dos principais do Brasil. E aí a gente conta muito com a sua ajuda também e nos ajudar a distribuir esse conteúdo que a gente acredita ser tão importante para as empresas. Então vai lá, compartilha, pessoal. Se vocês já compartilharam, então vamos seguir aqui em frente com o que fazer para sair da estagnação, Will. Primeira coisa, eu acho que quem nos acompanha já há algum tempo já deve até ter uma noção do que eu vou falar aqui. A primeira coisa é olhar os reloginhos da empresa, os indicadores. Então pensa assim, eu acho que essa proposta serve para qualquer problema que o empresário tenha na empresa dele. E funciona 100/100, né? Todas as vezes que a gente implanta isso, vai dar certo. Porque é uma lógica, quase matemática aqui. Mas vamos lá. Você teve um problema, você vai no médico. O médico, ele tem talvez um achismo, uma percepção do que pode ser aquele problema, mas ele vai falar o quê? Faz um exame. E me traz o resultado desses exames. E o que você vai ter nesses exames? Faz um exame de sangue, por exemplo. Você vai ter nesse exame os índices, os seus indicadores. Então você vai ter uma série de critérios, tem exames mais complexos, tem exames mais simples. Você fez o seu exame de sangue, ele vai ter alguns índices lá. E do lado vai ter uma coluna de referência daqueles índices. E aí o médico ele vai olhar o índice que veio na tua coleta do índice de referência e vai dizer, ó, esse aqui tá bom, esse aqui não está. Esse indicador aqui, ele não está legal. E isso ocorre normalmente porque você faz isso, isso e isso. Porque falta isso, isso e isso para você. Então eu vou te dar um remédio e você vai tratar para esse índice melhorar e teu sintoma passar. Legal. Não funciona assim no campo médico quando você tá doente? A empresa é igualzinha. Então, se uma empresa que já... Olha que interessante, a grande sacada da empresa é que você pode ter esses índices à disposição a qualquer tempo, desde que você faça a gestão. Você não precisa fazer exame todas as vezes. Tá lá. Mas tem que fazer um processo de gestão, né? Se você faz gestão, você vai sentar uma vez por mês, vai olhar esses indicadores e vai estar lá na tua frente. Você vai saber onde está o problema e você vai tomar o remédio. Ou seja, você vai colocar uma ação na sua empresa para corrigir. Então... Tá com problema de estagnação? Olha os indicadores, primeira coisa. Tem alguns indicadores que são principais nesse momento? Tem alguns que a gente até comentou aqui. Por exemplo, o faturamento. Olha, teu faturamento, compara ele com o período passado. Verifica se cresceu, se não cresceu. Olha também do ponto de vista comercial. Eu diria pra gente olhar, né? A gente falou das 5 máquinas que devem funcionar para a empresa gerar resultado. Você vai olhar indicadores em cada máquina. Você vai olhar qual é o problema. Qual máquina será que tá com problema? Lembra disso. Então, sempre pensa nessa linha de produção e aí você vai olhar qual máquina está com problema. Às vezes é o comercial, que não está convertendo, não está com script legal. Aí você vai olhar, você vai tentar identificar o que é. Então, olhando aqui a parte, por exemplo, de vendas, faturamento, quantidade vendida, ticket médio. Olha esses 3 indicadores que precisam ser acompanhados sempre, na verdade, e compara ele com outros períodos, eventualmente. Tá? Compara com o teu mercado também, se você tiver essa oportunidade. Na parte de marketing, que entra marketing com vendas, por exemplo, o custo de aquisição de clientes. O famoso CAC. O CAC, tá? Porque eventualmente você está com um custo de aquisição muito alto. Tá? Muito alto em relação ao seu ticket. E aí você tem um problema de gestão de prospecção, né? De
colocar os insumos. Lembra que o marketing é o que traz o insumo para ser fabricado e virar o teu produto final ali, o teu objetivo final, que é o crescimento. Então, se o marketing, por exemplo, aquele insumo, ele está muito caro, você não vai conseguir comprar muito dele e não vai vir no volume que você precisa. Então, olha o teu CAC, custo de aquisição de clientes, que é basicamente o seu custo de marketing e vendas dividido pelo número de vendas que você fez. Aí você vai ter uma noção do quanto você está tendo de custo para trazer um cliente adicional para sua empresa. Eu olharia também dentro da minha operação um negócio chamado taxa de churn. Aí já estamos falando da operação, porque isso reflete a qualidade da nossa entrega também. Certo. O que é a taxa de churn? Traduzindo, a taxa de evasão de clientes. Então, principalmente, por exemplo, se eu tenho um produto recorrente, um serviço recorrente, que o cliente ele assina e paga mensalmente, né? O próprio BPO, você tem um software, você tem um escritório de advocacia, um suporte de TI, eventualmente você tem ali um contrato com o teu cliente, contabilidade, e você recebe mensalmente aquilo. Supondo que você começou o ano com 100 clientes, no final do ano você terminou com 90, você teve uma taxa de churn de 10%. 10% de clientes que você tinha evadiram o teu negócio. Isso é um problema, é um buraco no balde, né? Então você está enchendo o balde com novos clientes, só que tem um buraco embaixo que está esvaindo tudo, não tem jeito. Então você vai olhar a sua taxa de churn, é a taxa de evasão de clientes. Então uma taxa de churn alta, ela é problemática para o crescimento do negócio, porque é o balde furado. E também ela é um problema porque ela demonstra uma qualidade de entrega ruim do teu negócio. Se muitos clientes não estão permanecendo na sua empresa. Né? Ou o cliente ele compra uma vez com você, ele não volta. Né? Você precisa entender isso. E do ponto de vista da máquina aqui do financeiro, que eu olharia, já comentei, da margem de lucro, tanto bruta quanto operacional. O meu volume de investimentos. Então, quanto que eu estou gastando com investimento proporcional à minha receita? Faz essa comparação. Então, eu estou gastando 5%, 15%, 30%. Quanto que eu estou gastando com investimentos? Lembra que investimento é igual ao crescimento. Então, é importante você monitorar isso. Tá? E olharia também uma coisa que a gente chama de farol financeiro lá na Valorize. O que é isso? É um indicador que mede a saúde financeira do negócio. A gente trouxe esse conceito, né, não querendo ser muito técnico, que é um índice de liquidez do negócio, mas basicamente é o poder que a empresa tem para honrar seus próximos compromissos dos próximos 90, 180 dias. Poder de fogo aqui no campo de batalha. É isso. Exatamente. É uma capacidade financeira da empresa de honrar seus próximos compromissos. Por que é importante você olhar esse farol? Porque ele vai... Quando você faz esse cálculo, ele vai gerar ali um índice. Se esse índice estiver muito baixo, significa que você tem uma capacidade financeira ruim, sua saúde financeira está ruim. E você vai ser impactado isso para novos investimentos. Você não vai ter dificuldade. E aí não vai crescer. Você vai ter que pensar em ações para capitalizar melhor o seu negócio. Agora, se você, por exemplo, está com um índice muito alto, né? A gente fala um índice acima de 0,8, muito alto, tá verdinho o teu farol. Você tá com caixa para ser agressivo nos investimentos, para você crescer. Muitas vezes a gente já lidou com empresas que estão estagnadas e com caixa alto, o que não faz sentido, porque o caixa da empresa é para o negócio crescer, para o negócio acontecer. Então a pessoa tava só aguardando dinheiro lá e fazendo nada com aquilo. Você precisa aguardar, você precisa ter uma certa saúde financeira, certo? A gente já falou sobre isso, como criar uma reserva financeira. Você precisa ter uma saúde financeira, mas a partir dali é uma gordura que você tem que usar para gerar retorno para o seu negócio, que o dinheiro guardado, ele gera juros, mas o teu negócio, ele nasceu para viver de juros? Não, você não é um banco, né? Você não é uma instituição financeira. A não ser que seja, exatamente. Mas aí você vai emprestar também, você não vai deixar na aplicação. Não vai deixar só parado, mofando. Mas, de uma forma geral, o caixa da sua empresa ela pode ser rentável, deve rentabilizar, mas não é o foco principal. A partir do momento que você construiu esse índice, que é o farol financeiro, ele tá verdinho, sinal verde para você também investir no seu negócio. Então, são indicadores, eu olharia esses indicadores aí que eu comentei, eu já teria uma boa noção
de como estão as minhas máquinas. Eu Boa. estaria fazendo um raio-x na cada máquina e olhando ali onde está o problema. Eu vou complementar aqui, Will, você que sabe, né, atua bastante aí com indicadores de negócios, com os clientes, né, na própria Valorize, mas acho que às vezes o empresário pode ter dúvida, assim, de qual que é um número, um valor ideal aqui dentro do CAC para o meu segmento? Qual que é um valor ideal de crescimento, né, do faturamento, da margem? Existe o benchmark para te ajudar nesse momento. Então, são outras empresas que passam pelas mesmas situações e o mercado divulga. Tem pesquisas que são divulgadas, tem índices que são divulgados, né? De empresas que têm, por exemplo, capital aberto. Óbvio que são empresas muito grandes, mas você pode tirar um parâmetro delas para ver o que você pode melhorar na tua pequena ou média empresa. Existem associações também, confederações nacionais que divulgam resultados, divulgam pesquisas desses mercados específicos anualmente. Então, entra ano, sai ano. Existe aí formas de você encontrar parâmetros para basear o teu negócio. Isso, é bacana essa dica, Nay, é importantíssimo, porque a gente falou que o médico ele vai comparar o resultado do que deu no teu exame com uma referência, com um índice de referência, né, de um ser humano com a mesma idade, mesma faixa etária, mesmo peso, etc. Ele vai comparar. E você tem que fazer a mesma coisa com a sua empresa. Você tá num nicho, qual que é a média do teu mercado? No Brasil é um pouco difícil de você conseguir ter esses dados, então provavelmente você vai ter que pesquisar. Quando a gente fala em estratégia, demanda tempo, demanda trabalho. Você sendo um empresário estratégico, demanda tempo, demanda trabalho. Mas os ganhos são grandes. Você está trabalhando da forma certa. Quando você vai atrás de um relatório de pequenas empresas do Sebrae ou de um fornecedor que fornece isso, esse tipo de dado, né? Ou, enfim, até o próprio Ministério da Economia tem algumas coisas, Bolsa de Valores... O IPEA também desenvolve estudos específicos segmentados, às vezes... o próprio Ministério do Trabalho também tem questão de empregabilidade, que traz índices financeiros, né, atrelados às empresas. Acho que você deu às vezes alguma associação, né, municipal, Sim. Muitos municípios têm, né, então ali eles conseguem trazer uma base de dados sobre comércio e serviços da cidade. Exatamente. Lá na Valorize, também remetendo um pouquinho do nosso processo, a gente tem uma base de clientes interessante, o qual a gente combina segmentos de negócio e consegue trazer esses índices de referência para os nossos clientes. Então, por exemplo, os nossos clientes eles têm os indicadores dele e os indicadores de referência, esses benchmarks, porque a gente usa os nossos dados próprios. É óbvio que nunca expondo ninguém individualmente, mas a gente constrói essa inteligência para os nossos clientes. Legal. E ele consegue comparar, minha agência de marketing, ela tá com uma margem de contribuição boa, média ou ruim. A gente consegue fazer essas comparações e olhar, né? E já ter alguns insights ali. Então, boa dica, né? É importantíssimo fazer esses benchmarks aí, ter esses índices de referência, coletando aí, fazendo essa pesquisa, né? Próximo passo, Will. Olhou os indicadores, você vai fazer o que agora? Uma análise do seu ambiente interno e externo. Lembra que a gente falou que existem locus de controle interno e externo, ou seja, poder de fogo que estão sob sua responsabilidade quando se trata de locus interno e consequências, problemas que não estão no seu poder de ação, no seu campo de ação. E também falamos dos fatores que afetam, que demonstram que a empresa está estagnada. Então, tinha os fatores tangíveis e intangíveis. Exatamente. E aí você vai fazer uma análise do seu ambiente interno e externo, e aí eu indico muito uma ferramenta chamada SWOT. A matriz SWOT. Inclusive no workshop que a gente faz de planejamento estratégico de um ano em um dia com empresários que querem construir isso, a gente traz a matriz SWOT aliado com uma outra ferramenta que casa muito bem, que é a SWOT cruzada, que a gente adaptou, fez do nosso jeito e dá uns insights fantásticos, né? Então, se você pegar essa SWOT e olhar os teus pontos fortes internamente, teus pontos fracos internamente, você está com o olhar da porta para dentro do seu negócio. Feito isso, olhar o que está acontecendo da porta para fora, o seu ambiente externo, as oportunidades que estão aí, que eventualmente você só não sistematizou uma forma de capturar, as ameaças que você também já sabe que estão aí no mercado e você também ainda não sistematizou uma forma de gerenciar isso, faça a SWOT. Se você quiser, né, eventualmente ter acesso também à SWOT cruzada, ter um passo além disso, inclusive criar um plano de ação alinhado a isso, manda um direct lá pra gente que a gente, eventualmente, né, quando a gente for oferecer de novo, hoje a gente vai
poder oferecer isso para quem quiser participar. Legal. Mas faz a SWOT, já vai te dar uma análise do ambiente bem bacana, você já vai conseguir ter insights e ações para serem implementados. Fez a SWOT, chuva de ideias, porque provavelmente você já vai ter vários insights de como melhorar o teu negócio, de como fazer ele sair dessa estagnação. E aí você vai olhar também, eu diria como até uma terceira etapa dentro desse processo, dentro desse plano para sair da estagnação, olhar teu produto, olhar tua marca. Olhar as duas coisas, tua marca e o teu produto. E veja, se você não consegue fazer, como a gente fala, dá um upgrade nesse negócio, né? Você falar, deixar tua marca, teu produto mais sexy, mostrar e apresentar isso para outras pessoas de uma forma mais atraente, de uma forma diferente, trazer uma inovação tanto para a marca quanto para o teu produto. Isso, ou serviço também, né, Will? Isso é o que vai gerar diferencial competitivo para o seu negócio, no final das contas. Isso também traz uma percepção de valor maior para o cliente, né, para o público de uma forma geral. Então, às vezes, você vai conseguir atrair cliente do seu concorrente para a tua empresa sem precisar baixar preço, simplesmente porque você remodelou, você tem uma forma diferente de fazer, você tem uma nova roupagem, uma embalagem diferente, um atendimento consultivo, um produto sexy, no final das contas um produto de fato atraente. Então, olha para isso, diria que isso vai ser um resultado, vai ser na verdade um trabalho recorrente, que você tem que estar sempre pensando nisso, inovar o teu produto, inovar a tua marca, mas também os resultados são quase que permanentes. Sim. Porque uma vez que você fez, contínuas. Você se posiciona isso de uma forma bacana, né? E como quarto, tem um plano de guerra, né? Um plano de guerra que é trabalhando tudo isso que a gente passou aqui de uma forma mais estruturada. Da onde saiu esse plano de guerra? Eu gosto muito, Nai, quando a gente pega um cliente com um problema e a gente vai resolver esse problema com o cliente, estabelecer um processo. Então, pensar em tudo que a gente faz para resolver aquele problema e transformar isso em processos e anotando passo a passo do que a gente fez. E com isso a gente vai criando um banco de planos de guerra. Então, para cada problema, qual é o plano que a gente tem? Isso a gente vai criando inteligência para o nosso negócio, vai oferecendo serviços e consegue um pouquinho mais de escala, que é o que a gente comentou. E eu traria para esse problema de que empresas que estão estagnadas um plano de guerra. Além de todos esses passos que a gente comentou, de uma forma bem prática, de ela trabalhar os seus indicadores a favor do crescimento. Como é que ela pode fazer isso? Então, ela olhou seus indicadores, tem lá tudo monitorado, certinho, isso que a gente comentou. E daí? Ela tem isso. Ela identificou se está bom, se não está bom. O que ela faz com tudo isso? Tem um jeito de você trabalhar esses indicadores para ter mais crescimento, tá? Então, por exemplo, uma forma que a gente já costuma indicar para clientes, eu gosto de indicar, é você trabalhar os indicadores financeiros com o de marketing e vendas. Tá? Como é que você faz isso? Por exemplo, eu olharia sempre o ponto de equilíbrio da minha empresa. Então, a gente sempre pergunta, qual é o ponto de equilíbrio da empresa? E vai olhar esse indicador. E eu estou falando do ponto de equilíbrio, existem dois pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. O financeiro é aquele faturamento que a empresa precisa ter, onde ela, atingindo aquele faturamento, não vai ter lucro nem prejuízo. O econômico é considerando um lucro desejado, porque ninguém quer ficar no 0 a 0, afinal de contas o lucro também é preciso, tanto para o sócio quanto para a empresa. A gente tem até um vídeo, Will, no canal do YouTube, lá um guia do empresário, só detalhando como fazer para encontrar o ponto de equilíbrio, o famoso break-even das empresas. O financeiro e o econômico. Exato. Inclusive, acho que tem uma ferramenta também lá. Tem também. Para quem quiser fazer o teu cálculo. Vamos deixar o link também na descrição. Então, ponto de equilíbrio que a gente está falando aqui é você olhar o ponto de equilíbrio econômico, que é aquele que incorpora o lucro desejado que você tem, que você deseja, no final das contas. Então, você vai ter ali aquela visão de qual é o faturamento que tua empresa precisa ter, onde ela, atingindo aquele faturamento, ela vai pagar todas as suas contas e gerar o lucro desejado para o seu negócio. Você vai ter isso de uma forma clara. E aí você vai conseguir transferir isso, por exemplo, já como uma meta para o teu comercial. Já muito sabe. Coerente com o teu negócio. Legal. Muito coerente com o teu negócio. Então, se você pegar ainda esse faturamento que você precisa ter e dividir, por exemplo, pelo seu ticket médio, você vai saber exatamente quantas vendas você precisa ter do teu produto dentro daquele ticket para conseguir chegar no teu resultado. Muito bom. Isso dá clareza para onde você precisa ir. Então, eu preciso fazer 100 vendas.
Eu cheguei na primeira semana, fiz só 10, eu já sei que eu preciso ter um plano de ação para a segunda semana para vender mais, para conseguir recuperar essa diferença. E aí é muito bacana, porque essa clareza também motiva as pessoas, facilita o controle. Primeira coisa, você vai ter que identificar, então, o teu ponto de equilíbrio econômico e transformar isso em número de quantidades vendidas dentro do seu ticket médio. Tá, beleza? Bom. E aí você vai fazer uma segunda coisa, que é entender a relação do seu custo de aquisição de clientes, o CAC que a gente comentou, em relação ao seu ticket médio. Então, por exemplo, o meu ticket médio ele é de R$500. E o meu CAC é de 400. Então, para trazer um cliente, eu pago R$400 e ele faz uma compra de 500. Essa relação não está muito legal, porque o custo está muito alto em relação ao meu ticket, até porque eu vou ter custos para a venda daquele produto, né? Inclusive impostos, etc. Então, a gente fala que você fazer essa relação é interessante, que você vai conseguir entender o quanto de retorno você está tendo com cada cliente que você traz, com cada investimento em marketing e vendas que você faz. Então, o CAC ele é um indicador muito importante, continuar sendo monitorado na empresa continuamente e sempre fazer essa relação. Em geral, tá? Vai depender muito do modelo de negócios. Entenda o seu benchmark, mas de uma forma geral, o CAC ele não pode passar 1/3 do seu ticket médio. Tá certo, tem que ficar sempre nesse limite. Então eu anuncio no Google e pago uma comissão para o meu vendedor. Quanto que custa isso para cada cliente que você faz? Então, se você está gastando acima de 1/3 do teu ticket médio, você vai ter que buscar uma forma de reduzir. Agora, se você está gastando menos, você tem uma oportunidade de acelerar aquele investimento em marketing e vendas. Pra chegar porque essa relação está positiva para você. Legal, boa. E aí você... mas Will, quanto que eu posso investir? Aí entra um outro indicador que é o próprio farol financeiro. Lembra que a gente falou que empresas que têm uma boa saúde financeira, que estão no verdinho, ela tem margem para acelerar o negócio, né? Ela tem mais poder de fogo, de fato, para investir. Ela pode fazer investimentos mais agressivos em marketing e vendas. Então, você sabendo que a relação do teu CAC com o seu ticket médio está boa, ou seja, está abaixo de 1/3, mais uma vez, olha o teu benchmark. Estou te passando uma referência do mercado em geral. Se teu CAC está abaixo de 1/3 do seu ticket médio e a saúde financeira está verdinha dentro dessa lógica que a gente comentou, você acelera investimentos. Pode acelerar. Pisa no acelerador. Pisa, porque você vai... Tá perdendo tempo, né? Tá perdendo dinheiro parado, né? Exatamente. Se tá médio, se tá entre 0,4 e 0,8, é um momento ainda de atenção, o caixa não está crítico, mas você não vai, talvez, acelerar tanto assim, você vai ter que dar uma ponderada. Então, o farol financeiro ele é uma espécie de calibragem do teu nível de investimento dentro de marketing e vendas. Se você tiver com uma verdinho, manda bala. Se tiver amarelo, atenção, não, vai controlando melhor isso. Se tiver crítico, você vai ter que fazer investimentos mais incipientes, mais tímidos, mas o negócio já vai começar a desenvolver. Sempre faz essa relação do CAC pelo ticket médio, olhando também o seu poder de fogo ali dentro do farol financeiro, né? E aí você fez isso, eu diria que para completar esse plano, você vai olhar o teu ROI de investimento em marketing e vendas. Então você vai sempre olhar quais os canais que estão gerando mais retorno para o seu negócio. Você investe em panfleto, em Google, em Facebook. Você sabe qual deles te traz um ROI maior? Olha, individualmente, a diferença entre o ROI e o CAC é exatamente essa, né? O CAC consolida tudo que foi investido lá no marketing e vendas, e o ROI é tudo que está no marketing para cada ação individual, né? Isso, e o ROI, só reforçando para quem ainda não sabe o que é o ROI, é o retorno sobre investimento. Então, para cada mídia, cada canal que eu estou investindo, qual é o retorno que eu estou tendo? Ou seja, se eu invisto 100 vamos supor que eu invisto 100 no Google e me gera 5 vendas de R$100. Meu ROI é de 5, porque eu estou tendo 500 de receita e estou investindo 100. Então, meu ROI é de 5 vezes. Você vai olhar, comparar com os diversos investimentos que você faz com aqueles que geram um ROI maior. E vai Gera mais conversão, que é o ideal, né? E você vai acelerar exatamente nesses tópicos. Perfeito. Tá? Muito bom. É isso. E aí eu diria que você já tem um bom plano de guerra aí. Ótimo. Para tocar e o teu negócio, com certeza, vai crescer. Isso é gestão, estratégia, o papel do dono ali acontecendo. Eu vou fazer um compilado aqui, vou retomar. Então, o que fazer para a empresa sair da estagnação? São 4 passos.
Primeiro, olhar os indicadores. Segundo, você analisa o ambiente interno e externo, faz a análise SWOT. Terceiro, faz um upgrade do seu produto, do seu serviço. Inova, avança, leva ele para um novo patamar, aumenta o valor disso percebido pelo cliente. Quarto, invista em marketing e vendas através de um plano de guerra. O plano, né, que o Will passou aqui com um método olhando os 4 indicadores principais, né? Pontos de equilíbrio, CAC, ticket médio e ROI. Compara o que precisa ser comparado e avança nas ações que vão levar a tua empresa para um novo patamar. É isso aí, para o crescimento exponencial. Ah, muito bom, Will. Para quem acompanha o podcast, sabe que agora é a hora que a gente traz a realidade do empresário aqui nua e crua. Lá no Instagram, @willbrandão_xp, os empresários mandam dúvidas, respondem as caixinhas de pergunta, envia direct, e o empresário mandou pra gente, falando que a empresa não tá saindo do lugar. A empresa não sai do lugar. Eu demito ou insisto na equipe? E aí, Will? O que esse empresário faz? Ele tá presumindo de que o problema não é com ele. A empresa tá parada, Ele tá estagnou. Pela pergunta dele, né, ele está se isentando da responsabilidade. Mas eu diria que a primeira coisa que ele tem que olhar é que se ele deve ser demitido ou mantido. Porque talvez ele não esteja fazendo o papel dele corretamente. A primeira coisa é olhar para ele. Afinal de contas, é ele quem contrata, é ele quem monta a estratégia, é ele quem faz os investimentos. Então, ele tem que primeiro fazer essa reflexão, se ele está no lugar correto, se ele tem a capacidade, a competência para estar ali. Se ele está se desenvolvendo, ele tem conhecimento que precisa fazer. Ponto. Segunda coisa, olha os indicadores. Olha seus indicadores. Se, por exemplo, a gente falou de olhar a margem de lucro bruta, né, que é a margem também chamada de margem de contribuição, isso reflete muito a eficiência operacional da sua empresa. Se essa margem está abaixo do mercado, da sua referência, então vamos colocar como uma média a prestação de serviços entre 50%, eu não sei qual que é o segmento dele, mas entre 55% a 65% em geral. Tá? Empresas prestadoras de serviço ficam com essa margem de contribuição. Se está abaixo dessa média, há uma possibilidade da tua operação não estar eficiente. Aí ela pode ter dois problemas. Pode ter um problema por falta de processos ou pode ter um problema por incapacidade das pessoas. Você vai ter que olhar o que está acontecendo e aí você vai tomar a decisão se sim ou se não. Lembra que a gente falou? Faça o exame primeiro. Isso. Faça o exame, identifica os indicadores e você vai aí, a partir dali, entender onde estão os principais gargalos do seu negócio, tá? Mas primeiro, se olha no espelho e dá uma olhadinha se você está preparado para assumir essa bronca aí que você... Faz a autoavaliação, veja se está sendo um empresário estratégico mesmo, se não tá, agora é a hora de mudar. E aí muda essa postura, muda essa mentalidade para o negócio manter o crescimento. Depois você vê se demite, se não demite, se renova, se não renova, contrata mais, contrata menos. Às vezes não é questão da equipe, às vezes é a ferramenta que a equipe está usando na operação, né, que não tá tão legal. É isso. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Chegamos ao final do nosso episódio. Muito obrigada por quem está acompanhando. Agora é a hora de vocês classificarem. Gostou desse vídeo? Gostou da temática que a gente trouxe? Curte lá no YouTube. Classifica no Spotify com 5 estrelas. Pra gente continuar trazendo, né? Cada vez mais temas que vocês gostam, que vocês vão aproveitar no dia a dia na empresa de vocês. Isso aí. No Spotify, lembrando que você tem que clicar nos 3 pontinhos, colocar em classificar e colocar 5 estrelas. Perfeito. Feito isso... É isso aí. Até a próxima. Que a gente se vê Valeu, já, pessoal. tchau, Até obrigado. mais. Tchau, tchau.